Boa tarde, professor, professora. Eu vou apresentar agora um conjunto de dicas, orientações que fazem parte do caderno de orientações para o PNLD 2020. Na primeira parte eu vou tratar sobre critérios gerais para a observação dos livros do PNLD e na segunda parte eu vou falar dos critérios específicos para contribuir com a seleção de livros de História e Geografia. Eu espero que esses critérios ajudem a refletir sobre esse processo de escolha que é tão importante e vai incidir na nossa prática pedagógica pelos próximos 4 anos. Então, essa é uma forma de contribuir com esse momento, que é um momento, na minha opinião, essencial, né, para nosso trabalho. Então nós vamos agora falar sobre o PNLD 2020 e eu vou apresentar alguns critérios gerais e alguns critérios específicos de História e Geografia para analisar os livros. Lembrando que os critérios gerais podem ser utilizados também por outros componentes curriculares. A gente começa então falando a respeito da legislação. Alinhamento com a legislação educacional é um pré-requisito essencial e possibilita que o material didático seja um instrumento útil para se atingir os objetivos pensados e estabelecidos para a educação. Então, é importante que o professor observe se todos os livros da coleção que ele está analisando estão adequados a todo o conjunto de leis, normas que se aplicam à educação. Outro ponto importante é a continuidade. É importante que o autor ele elabore livros com todos alinhados, né? Estruturalmente, na linguagem, no embasamento teórico. Então, se a gente às vezes pega um livro do 6º ano e do 7º e a gente vê diferenças nesse sentido, né? É um ponto negativo para a coleção, porque muitas vezes o autor escreve textos, né? Existem autores que estão há décadas escrevendo livros didáticos, então ele pega textos que ele escreveu há muitos anos atrás e constrói um livro um pouco descontextualizado, né? Para um determinado ano escolar, e para o outro ele já faz uma renovação. Então é importante observar isso. A adaptabilidade, ela diz assim, é extremamente importante que o discurso do autor e as características estruturais das obras sejam acessíveis ao nível do seu público-alvo. Mesmo tratando de conhecimento científico complexo, a linguagem deve estar adaptada aos estudantes. Então, a linguagem adaptada aos estudantes é essencial para a compreensão do texto, né? Existem autores que estão com aquele vício da linguagem acadêmica e acabam rebuscando os textos, dificultando o acesso do aluno. É importante que o professor leia alguns trechos do livro para poder fazer essa análise, né? Abram coleções diferentes e comparem textos diferentes. Atividades estratégicas. Além da linguagem e da formação dos textos adequados, é preciso que as atividades, trabalhos, projetos, materiais complementares, etc., estejam alinhados a uma estratégia didática eficiente, coerentes com o tema e adequados ao nível dos alunos. Então, além dessa linguagem que eu já falei, da formatação, aquelas atividades que o livro propõe, trabalhos, projetos, né, eles também têm que ter uma estratégia eficiente e adequada, adaptada ao aluno. Então, observar aquelas atividades que ficam geralmente no fim do capítulo ou durante o capítulo também é importante. Existem algumas atividades que estão muito aquém, né, das habilidades dos alunos e outras atividades que estão simples demais, né? Então, é importante olhar essas atividades também.
protagonismo estudantil. É preciso que as estratégias didáticas coloquem o aluno não apenas como mero espectador dos fatos e conceitos, mas que possibilitem atitudes de protagonismo, favorecendo a efetiva construção do conhecimento. Ou seja, a gente espera que o autor ele esteja atualizado em relação à questão do protagonismo estudantil, né? Então que ele elabore textos que façam o aluno pensar, né? Ele não vem com tudo pronto. Ele propõe atividades que façam que o aluno desenvolva o seu espírito crítico, ele possa dialogar com outras pessoas, né? Então, esse tipo de atividade que favorece o protagonismo faz do livro, faz da coleção uma coleção atualizada. Articulação multimediática. Existe na sociedade atual uma rica diversidade de mídias que se interrelacionam e se complementam. O material articulado com essa diversidade midiática certamente favorece a aprendizagem. Então, articular, né, um livro articulado com as muitas mídias que existem atualmente é um livro que fala a linguagem do jovem. Né? O jovem hoje ele se utiliza de vários tipos de mídia, muitas vezes ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Então, um livro que traz, por exemplo, atividades que envolvam o smartphone, que façam que o aluno acesse blogs, vlogs, que ele se utilize de tablet, computador, enfim. Outro ponto importante é o manual do professor. Esse manual, a gente espera que ele seja funcional. Diz assim, as orientações gerais e específicas disponibilizadas ao longo do material devem se constituir em ferramentas funcionais que ajudem o docente a conduzir seu trabalho de forma mais proveitosa possível. Ou seja, um manual que é cópia de leis, né, como existem muitos livros que fazem uma cópia de muitas leis, parece-me que para dar volume no livro, ele acaba sendo inútil, né? O professor geralmente não vai se utilizar desse manual. Mas um manual mais objetivo, que dê dicas precisas, oriente o professor de forma clara, esse pode ser então um apoio para o professor. Bem, o próximo ponto é a valorização estética. Autores e editoras que levam em consideração a qualidade do material oferecido ao público infantil e juvenil consideram a aparência do material um item muito importante. Atrair os jovens com uma estética interessante, bonita e dinâmica pode facilitar substancialmente a intenção do professor em manter seus alunos interessados nas atividades propostas por meio do livro didático. Então a base já diz, né, da importância estética. Os jovens hoje eles estão muito exigentes quanto à estética. Então nada mais importante do que as coleções, as editoras, os autores, né, os ilustradores se preocupem com isso e tragam um layout agradável, atraente para os livros, que chamem a atenção do aluno, né, que façam que ele se interesse pela leitura, pela análise das imagens, etc. Por último, a organização. Como complemento ao item anterior, o livro didático deve contar com uma distribuição de informações bem organizada. Não apenas os itens do livro do aluno devem ser analisados, mas também a organização e distribuição das informações constantes no manual do professor. Então, tudo organizado no livro, não apenas bonito, né? Esteticamente agradável, atraente, mas também tudo muito organizado. É essencial para a compreensão e para o uso amplo do material. Com isso, a gente termina os critérios gerais, que a gente chamou de pontos de observação, e a gente dá início agora aos critérios específicos para a seleção de livros de história e geografia.
Bem, a gente vai começar falando a respeito da variedade imagética, ou seja, a variedade de imagens, né, no livro. A variedade imagética nos livros didáticos de História e Geografia é tão importante quanto a qualidade do discurso nos textos e atividades. É sempre bom diferenciarmos uma imagem meramente ilustrativa de outra com intencionalidade pedagógica. Livros que contam com imagens que podem ser exploradas e atendem ao propósito da aula são mais funcionais. Então é sempre bom a gente já analisar o livro pensando nisso, que existem imagens que são apenas ilustrativas, estão lá para embelezar, para ilustrar o texto, né? E tem outras imagens que elas podem ser trabalhadas pelo professor, né? Que elas vêm já com sozinhas, independentemente do texto, elas têm intencionalidade e funcionalidade pedagógica. O próximo item nosso é diferenciar as variedades imagéticas, né? Então existe a variedade iconográfica, a variedade cartográfica e a variedade gráfica. Esses são 3 pontos que eu separei para que o professor consiga ir por partes nessa análise, né? Então a variedade iconográfica ela se refere às fotos e aos desenhos que vão estar constando no livro, né? Os desenhos muitas vezes são realizados para aquela coleção, né? O ilustrador é contratado e ele faz desenhos personalizados para aquele livro. É bom isso, né? Porque ele consegue muitas vezes ilustrar algo que nem existe imagem, né? Disponível na internet, nada. Ele consegue criar uma imagem, deixa bonito e tal, mas não pode se prender a isso. Eu já vi livros que só tinham desenhos do ilustrador que foi contratado e mais nada, uma ou outra foto e ficou muito pobre. E as fotos também, né? Deve ter bastante foto, não só foto de uma cena histórica ou de um lugar, enfim, de uma paisagem, mas também fotos de objetos de museus, pinturas. Então aí a gente inclui todas as fotos. Variedade cartográfica então se refere aos mapas, né, a todos os elementos cartográficos que devem estar constando nos livros de história e geografia. Né? A história se usa muito também da cartografia para a cartografia histórica, né, para analisar os fatos, os conceitos. Então é importante a gente observar se há variedade cartográfica. E por último, a variedade gráfica, que ali eu citei os infográficos, os gráficos, as tabelas e outros. Eu dou uma ênfase aos infográficos porque eles são uma linguagem muito atraente, né, para os jovens, para nós também, mas para os jovens principalmente. Vem com desenhos assim agradáveis, poucas informações, porém informações bem resumidas e precisas, e geralmente são intuitivos e às vezes até interativos. Então, os infográficos são uma linguagem nova que nem todos os livros têm. Mas eu vejo que nas últimas coleções do PNLD 2019, por exemplo, dos anos iniciais, já vieram alguns livros com infográficos. Aqui embaixo eu coloquei 2 exemplos, ó. A figura 1, que está escrito Mapa da Guerra Fria, e a figura 2, que é o infográfico sobre sítios arqueológicos no Brasil. O que eu gostaria que vocês observassem? Ó, veja que esse é um mapa que é um mapa temático, né? Ele é um mapa da Guerra Fria. Então não é apenas um mapa do mundo. Então eu vejo assim que um livro que favorece, uh, que disponibiliza, né, mapas temáticos, ele acaba entrando naquele quesito dos livros com intencionalidade pedagógica, das imagens, né, com intencionalidade pedagógica. Eles podem ser explorados, analisados e tal.
A outra imagem que eu coloquei são de um exemplo de infográfico sobre os sítios arqueológicos no Brasil. A gente vê a característica aí bem clara de um infográfico, né? Ele está bem resumido, mostrando onde estão os sítios arqueológicos, né? Uma imagem bem grande, pequenos desenhos, né? Então desenhos, imagens e poucas informações, porém precisas e resumidas e geralmente interessantes, elas compõem os infográficos. Vamos então falar agora da qualidade do discurso. Se observarmos superficialmente os textos dos livros didáticos, a qualidade dos discursos parecerá idêntica. Porém, uma análise mais detalhada nos mostrará aspectos textuais importantes que precisam ser considerados no momento da escolha. Então, claro, se a gente olha superficialmente, abre o livro e dá uma folhada, a gente vai imaginar que os textos são idênticos, né? E eles podem ser realmente muito parecidos, mas como são de autores diferentes, né, de linhas de pensamento diferentes, então eles possuem diferenças. E somente uma análise detalhada é que vai nos mostrar essas diferenças. Muitas vezes nessas diferenças está o fator determinante para a nossa escolha. Vamos ver 4 dessas diferenças então. Primeiro, estímulo ao raciocínio. Então, o texto, né, o discurso do autor, ele tem que incentivar a opinião e o pensamento crítico, não trazendo discursos prontos e também não fazendo juízos de valor, cometendo nos livros de história, o que é muitas vezes comum, cometendo anacronismo, né? Então, discursos prontos, dizendo isso é isso e pronto, acabou, né? Que não coloca uma dúvida na cabeça do aluno, ele fica um pouco empobrecido nessa busca pelo estímulo ao raciocínio, né, e ao pensamento crítico. Então vamos observar bastante esse estímulo ao raciocínio presente nos textos dos autores. Lembrando que o aluno, o leitor, ele tem acesso a muitos outros textos, né? Digamos que o professor queira trazer um texto à parte para contrapor as opiniões muitas vezes do autor, então isso é possível. A gente tem que sempre lembrar que não estamos presos ao livro didático. O segundo ponto é a relação dialógica discurso e imagem. Apresenta imagens contextualizadas com o discurso, inclusive aquelas meramente ilustrativas. Então, o ideal é que o texto, né, do autor ele tenha uma relação dialógica com as imagens que estão dispostas no livro, no desenvolvimento do texto. Muitas vezes uma imagem pode favorecer muito a aprendizagem, né, ilustrar, e pode também colocar dúvidas ou deturpar aquilo que está sendo dito, ou mesmo induzir ao erro, né? Então tem que ser uma imagem realmente que tem uma relação eficiente, né, com o discurso do autor. Terceiro ponto, o envolvimento com temas transversais. Então, a abordagem transversal deve integrar o discurso do autor. Ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho e consumo e pluralidade cultural, seja por meio de textos ou atividades. Então, um autor que ele consegue envolver os temas transversais em todo o seu discurso, ele está enriquecendo muito o seu trabalho, a sua obra. E, claro, favorecendo uma aprendizagem integral do aluno. Então vamos ficar de olho nesses temas transversais, lendo, né, recomendo que leia alguns trechinhos do livro em pontos diferentes, para ver se a gente encontra indícios dessa transversalidade. Por último, o diálogo interdisciplinar. É ideal que o aluno entenda que o conhecimento ele é único, ele é uno.
Nós repartimos o conhecimento, né, para facilitar, mas o conhecimento é um só e ele tem muitas faces. Então, se o autor conseguir trazer essa ideia, né, por meio de envolvimento de outros componentes curriculares dentro do seu discurso, essa compreensão naturalmente vai surgindo. Bem, eu estou finalizando essa explicação sobre as orientações a respeito do PNLD 2020, mas eu sei que já foi enviado esse caderno que eu elaborei, chamado PNLD 2020. Esse caderno de orientações, ele contém tudo isso que eu falei, né? Só que de forma um pouco mais detalhada. Então, eu recomendo a leitura desse caderno de orientações e também a análise dos livros com o apoio daquela planilha que eu coloquei em anexo nesse caderno, que ela traz assim uma forma quantitativa de pontuação e tal para a gente estar analisando o livro. É uma forma de auxiliar na reflexão, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de todos, obrigado e até o próximo vídeo.